Itália, outubro de 1944. O soldado James Walker, 23 anos, nasceu e cresceu no Alabama, no sul profundo dos Estados Unidos. Um lugar onde o mundo já vinha pronto, com regras claras, duras e inquestionáveis. James é negro. E isso, na América onde ele cresceu, definia exatamente até onde ele podia ir. Agora ele está longe de casa, carregando uma caixa de munição em uma estrada de terra nas montanhas italianas. A guerra já tirou dele amigos, noites de sono e qualquer ilusão de segurança. Mas ainda não tinha tirado aquilo que ele acreditava ser a ordem natural do mundo. Até aquele momento. Ao passar perto de uma barraca improvisada, algo faz James parar. Não é um tiro. Não é uma explosão. Não é o inimigo. É uma cena simples. Tão simples que o cérebro dele trava por alguns segundos, incapaz de processar. Dentro da barraca de rancho brasileira, soldados estão sentados à mesa. Um negro, um branco, outro negro, outro branco. Não separados, não em lados opostos, mas misturados. Eles conversam, riem, dividem comida, dividem cigarro. Um soldado branco passa manteiga para o negro ao lado. O negro passa o café de volta. Naturalmente, sem tensão, sem constrangimento, sem ninguém olhando ao redor para ver se é permitido. James fica parado, segurando a caixa de munição, olhando fixamente para aquela mesa. Porque de onde ele vem, isso não é apenas estranho. É crime. No Alabama, um negro não se senta à mesma mesa que um branco. Nunca. Sob pena de prisão. Ou coisa pior. No próprio exército americano, negros dormem separados, comem separados, vivem separados. Até o sangue é separado nos hospitais militares. Sangue de doador negro não pode ser transfundido em um soldado branco. Era regulamento oficial. E agora, ali, numa barraca suja, improvisada, numa montanha da Itália, tudo isso simplesmente não existe. James sente algo que nunca tinha sentido antes. Não é alegria, não é raiva, é confusão. Porque se aquilo que ele está vendo é real, então tudo o que ensinaram a ele durante a vida inteira pode ser mentira. Ele ainda não sabe, mas aquela mesa simples, aquela refeição comum, vai plantar uma semente dentro dele, uma semente que vai sobreviver à guerra, vai voltar com ele para os Estados Unidos. E anos depois vai ajudar a destruir um sistema inteiro. Mas naquele momento, James apenas fica ali parado, tentando entender como aquele mundo pode existir. E se ele pode existir ali, por que não pode existir em casa? James fica alguns segundos parado do lado de fora da barraca. A cena continua acontecendo como se ele não estivesse ali. Ninguém se levanta. Ninguém manda ele sair. Ninguém muda de lugar. Finalmente, ele dá um passo para dentro. Os soldados brasileiros o olham. Não com hostilidade, com curiosidade. Um deles, negro, pele escura, sotaque carregado, tenta falar em inglês. You want food, amigo? James demora a responder. As palavras não saem direito. Ele aponta para a mesa ainda confuso. Vocês comem juntos? Black and white. Same table. Os brasileiros se entreolham. Não entendem a pergunta. Um soldado branco responde quase rindo, como se fosse algo óbvio. Yes. Why not? Por que não? A pergunta ecoa na cabeça de James como um tiro silencioso. Ele tenta explicar, misturando inglês, gestos e frases quebradas. In America, no. It's forbidden. Law. Ele aponta para um lado. Black here aponta para o outro. White there. Separate. Always separate. Leva alguns segundos até os brasileiros entenderem o que ele está dizendo. Quando entendem, o clima muda. Não é raiva. É espanto. Proibido, por lei? Pergunta um deles, incrédulo. James apenas confirma com a cabeça. Um soldado brasileiro negro, Exaltino Veríssimo dos Santos, 26 anos, de Salvador, se inclina para a frente e fala devagar, escolhendo bem as palavras. Aqui no Brasil não tem isso. A gente luta junto, come junto, dorme junto, morre junto. Ele aponta para os homens à mesa. Cor não importa. Somos todos brasileiros. James tenta responder, mas não consegue. As pernas falham. Ele se senta. Não porque foi convidado, mas porque o corpo simplesmente cede. Exaltino pega um prato de metal, enche com comida, feijão, arroz, um pedaço de carne, e coloca na frente de James. Senta ao lado dele. Do outro lado, um soldado branco brasileiro passa a caneca de café. E ali,
Naquele momento banal, sem discursos, sem bandeiras, sem discursos morais, James Walker faz algo que nunca fez na vida. Ele come à mesma mesa que homens brancos. Como igual. Os olhos se enchem de lágrimas. Ele tenta disfarçar, limpa o rosto como se fosse suor. Ninguém comenta. Ninguém olha estranho. Os brasileiros continuam conversando, rindo, reclamando da comida, reclamando da guerra. Incluem James naturalmente, como se ele sempre tivesse pertencido ali. Nos dias seguintes, James volta. Volta uma vez. Volta outra. E começa a levar outros soldados negros americanos com ele. Eles querem ver com os próprios olhos. E veem algo ainda mais impossível para a América deles. Oficiais negros brasileiros. James vê um tenente negro comandando um pelotão misto. Negros e brancos perfilados, obedecendo ordens sem questionar. Quando James aponta isso, os brasileiros não entendem a surpresa. Ele é tenente. A gente obedece. Qual o problema? Mas para James aquilo não é só um problema. É uma bomba. Porque na América dele, um negro comandar brancos era impensável. Aquilo causaria motim, violência, talvez uma guerra civil. E ali, funciona. Não é tolerância forçada. É camaradagem real. Algo começa a se espalhar entre os soldados negros americanos. Uma ideia perigosa. Talvez. O mundo não precise ser do jeito que sempre disseram que precisava. A notícia se espalha rápido entre os soldados negros americanos. Os brasileiros tratam a gente como igual. Eles comem junto. Eles têm oficiais negros. Nos hospitais deles, não existe separação. Cada visita ao acampamento brasileiro confirma a mesma coisa. Não é exceção. Não é encenação. É a regra. E isso começa a incomodar. Oficiais americanos percebem que seus soldados negros passam tempo demais com os brasileiros. Voltam diferentes. Fazem perguntas. Ficam mais silenciosos ou mais inquietos. Um comandante americano reclama formalmente ao comando brasileiro. Seus homens estão dando ideias erradas aos nossos negros. Estão fazendo eles pensarem que podem ser iguais. A resposta brasileira vem direta, educada, mas firme. Com todo o respeito, coronel, meus homens são iguais. Não estamos dando ideias. Estamos apenas sendo nós mesmos. A tensão cresce. A América não pode ordenar, mas sugere, fortemente, sugere que os brasileiros mantenham distância apropriada entre soldados de diferentes raças. Sugere mais cuidado. Sugere menos contato. O general Mascarenhas de Moraes ouve e recusa, educadamente, mas recusa. Então, o comando americano muda de estratégia. Soldados negros americanos passam a ser oficialmente proibidos de frequentar acampamentos brasileiros sem supervisão. Não funciona. Eles continuam indo. Arriscam punição. Arriscam prisão. Porque pela primeira vez na vida, viram um mundo onde não são cidadãos de segunda classe. A situação fica ainda mais grave quando soldados negros americanos feridos começam a pedir algo impensável: tratamento em hospitais brasileiros. Não todos, mas o suficiente para virar problema. A razão é simples. Nos hospitais brasileiros, eles são tratados como qualquer outro soldado. Mesma rapidez, mesma dignidade, mesma atenção, sem olhar a cor antes do ferimento. Um caso se espalha entre as tropas. Um soldado negro americano é ferido por estilhaços na coxa, levado para um hospital americano. Fica esperando. Soldados brancos, feridos depois dele, são atendidos primeiro. Ele pede transferência para um hospital brasileiro. O pedido é negado. Regulamento. 2 dias depois, a infecção se instala. Quase morre. Só é tratado quando o estado se torna crítico. A revolta é imediata. Hospital americano deixa negro morrer. Hospital brasileiro trata todo mundo igual. A Cruz Vermelha Americana emite comunicado oficial negando discriminação. Diz que todos recebem tratamento adequado. Mas os soldados negros sabem a verdade. Eles viram. Eles viveram. E agora, não conseguem mais fingir que não sabem. A guerra continua, mas algo já mudou para sempre dentro deles. Porque depois que você vê um mundo diferente funcionando, é impossível aceitar o antigo como natural. A guerra termina. Os tiros silenciam. As montanhas italianas ficam para trás. Os soldados voltam para casa. James Walker retorna ao Alabama. O mesmo Alabama de sempre.
Mesmas leis, mesmas placas, mesmos bebedouros separados, mesmos olhares que lembram, todos os dias, qual é o seu lugar. Mas algo mudou. James agora carrega uma memória que não pode ser apagada. Ele viu outro mundo. E sabe que ele funciona. Anos depois, em 1955, uma mulher negra se recusa a sentar no fundo de um ônibus. O nome dela é Rosa Parks. O que parecia um gesto simples acende um incêndio. O movimento pelos direitos civis explode nos Estados Unidos. Entre os homens que marcham, organizam, protestam e enfrentam cacetetes, estão veteranos negros da Segunda Guerra Mundial. Homens que voltaram da Europa diferentes. Homens que viram pela primeira vez que segregação não era natural. Era escolha. Historiadores registram isso. O contato dos soldados afro-americanos com tropas integradas, como a Força Expedicionária Brasileira, teve impacto profundo e duradouro. Eles viram, com os próprios olhos, que negros e brancos podiam lutar, comer, obedecer e comandar juntos. Isso destruiu a mentira. James Walker nunca esqueceu aquela barraca brasileira, aquela mesa simples, aquela refeição comum. Quando morreu, anos depois, sua família encontrou entre seus pertences uma carta nunca enviada, escrita em 1944, sem destinatário, apenas pensamentos colocados no papel. Hoje comi com homens que não viram minha cor antes de ver meu rosto. Dividiram pão comigo sem pensar se minhas mãos eram escuras demais para tocar a mesma mesa. Passei a vida inteira acreditando em uma mentira. Disseram que não podíamos viver juntos. Mas vimos que podemos. Agora preciso voltar para casa e viver em um mundo que insiste nessa mentira. Mas sei a verdade. E a verdade não morre. Essa história não é sobre o Brasil ser perfeito. O Brasil tinha racismo. Tem até hoje. Mas naquele momento, naquela guerra, ofereceu algo que a América segregada não podia. Tratamento igual. Dignidade básica. Não por superioridade moral, mas porque não havia segregação racial legalizada. E essa diferença, pequena no papel, foi devastadora para quem passou a vida inteira acreditando que separação era inevitável. Anos depois, os Estados Unidos proibiram a segregação. Tornaram ilegal aquilo que já foi lei. E entre os homens que lutaram por isso, estavam veteranos que, numa montanha italiana, viram brasileiros sentados à mesma mesa, provando que era possível, provando que sempre foi possível, porque a verdade é simples. Humanidade não tem cor, dignidade não tem raça, e qualquer sistema que diga o contrário não é natural, é apenas cruel.